Nós estamos, meus irmãos, no culto da manhã de domingo, examinando a série que está situada em Gênesis, do capítulo, hoje será no capítulo 44, versando sobre o copo de José. Nós estamos vendo, meus irmãos, desde o capítulo 37, a saga de José, no sentido de trazer sua família para o Egito. E antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de recordar um pouco, de fazer um pouco um levantamento do contexto que nós temos até aqui. Inicialmente, o primeiro encontro dos filhos de Jacó com José no Egito se deu no capítulo 42, quando José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, e José acusou-os de espionar a terra, lembrando-se dos sonhos que tinha tido na sua juventude. Olha, são décadas de distância entre a época em que ele foi vendido e a época em que eles estão agora, décadas, não é? Nós não podemos precisar quantas são, mas muitos anos se passaram, todavia, José reconhece seus irmãos e os acusa de espiões, e eles então declaram: nós somos filhos de um mesmo pai, nós somos em 12, um ficou com o pai e o outro já não existe. E o que não existe é justamente José. Então, José toma a decisão de guardar Simeão, de prender Simeão na frente deles e dizer assim: vocês vão voltar para lá levando o mantimento, mas vocês serão obrigados a trazer o que ficou. Porque o que ficou é justamente irmão físico, é filho de Raquel, é irmão legítimo dele, por parte de pai e por parte de mãe. Então, eles, entre si, no capítulo 42, entre si, eles admitem que eles se lembram do desespero de José quando estava sendo vendido. Eles se lembram de toda a trama que foi urdida e proposta por Judá, o filho caçula de Lia. E então o capítulo 42 mostra que os filhos de Jacó mentiram e induziram o seu pai ao erro, porque mandaram a túnica cheia de sangue de animal, para que ele concluísse que o filho estava morto, e eles ficaram absolutamente quietos a respeito disto. Eles nunca colocaram a sua história para o pai. Eles viviam na mentira, e o pai acreditava, por suas próprias conclusões, que José tinha morrido. Então, o que Jacó disse passou a ser a versão oficial sobre o destino de José: o outro já não existe. E eles ficaram com essa história, contando para todo mundo isso. Todos esconderam a verdade. Mas eles contaram ao pai a experiência lá no Egito, e o pai ficou muito fragilizado. Capítulo 43 mostra Jacó fragilizado, censurando os filhos. Por que vocês contaram a respeito de Benjamim? Por que vocês abriram a boca? Não havia como não abrir, porque a pergunta foi muito específica. Então, Jacó perdeu as suas esperanças e acabou entregando Benjamim para ir junto com os demais. Então, o capítulo 43 ainda vai mostrar o segundo encontro de José com seus irmãos, depois de meses, porque o alimento acabou e eles tiveram que ir buscar mais.
O capítulo 43 vai mostrar, então, José encontrando Benjamim pela primeira vez. É emocionante o relato. A forma como o escritor conta este drama familiar é muito intensa. E José vê Benjamim pela primeira vez, manda que sejam levados para sua casa. E então, finalmente, eles se encontram com Simeão, que ficou preso durante esse tempo todo. Ele ficou preso, algemado na frente deles, ele ficou preso. José não foi conversar com ele, não há registro de que ele tenha ido conversar com seu irmão, não há registro de que ele tenha aberto qualquer coisa. Simeão também não sabia que José era José. O fato, meus irmãos, é que os 10 filhos de Jacó se juntam a Simeão, conforme diz o capítulo 43, verso 17, e eles estão numa tensão muito grande. Primeiro porque eles foram acusados de espiões, depois porque quando eles abriram os sacos em casa, com os mantimentos, o dinheiro estava lá de volta. Eles levaram o dinheiro, eles estavam sendo acusados de espionagem, e agora possivelmente estavam sendo acusados de ladrões. Então, amedrontados por causa do dinheiro que foi devolvido, eles foram tranquilizados pelo mordomo de José, no capítulo 43, verso 23. E o administrador disse que a paz esteja com vocês, não tenham medo, o seu Deus. É interessante o mordomo egípcio falar isso, não é? Não é? Ele já estava instruído por José a respeito de Deus. Provavelmente José era um homem que dentro da sua casa vivia sob a graça de Deus, era monoteísta, e os seus empregados sofressem a influência da sua adoração a Deus, e ele disse: o seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal, eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Foi o mordomo que os lembrou que Deus existe. Interessante isso, foi o mordomo. E então, no capítulo 43, no final, José pergunta do pai, e abençoa Benjamim. Ele não está conseguindo mais se segurar. É emocionante ver isso. Ele não está, mas ainda é necessário que ele prove os seus irmãos mais uma vez. Meus irmãos, quando nós olhamos para José, nós podemos até perguntar: será que foi por vingança que ele fez todo esse trabalho, tudo isso? E eu queria lembrar vocês que há uma frase que se repete várias vezes ali na história de José: e Deus era com José. O que José fez no capítulo 44, com certeza, eu posso crer, eu creio, em nenhum lugar está escrito isso, mas eu creio firmemente que ele fez debaixo de muita oração. Não foi uma vingança, não foi uma coisa urdida, com mágoa no coração, até porque no capítulo 46 ele vai dizer: olha, não foram vocês que me venderam ao Egito, foi Deus que me mandou para cá antes de vocês, para que vocês sobrevivessem. Ele entende, ele não tem no coração mágoa, mas ele tem perdão. Só que no capítulo 44 ele prepara uma armadilha, um estratagema. O capítulo 44 vai nos mostrar então esse estratagema para reter seus irmãos, e ele acusa exatamente quem de furtar o copo dele: Benjamim, o seu irmão caçula, o seu irmão de carne. E nós vamos ler então esta narrativa aqui, temos algum tempo para isto. José deu, capítulo 44, José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar,
e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. O mordomo já tinha colocado os irmãos de José por ordem de idade na mesa, de maneira que ele sabia a sequência exata de quem era quem. E o último ali seria a vítima do estratagema. Seria o ladrãozinho, não é? E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com seus jumentos saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Então eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão, o abriu, o administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco do mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isto que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Tudo isso ele falando em egípcio, tá? Usando o intérprete. Ele não está falando a mesma língua que eles. Tudo com o intérprete. Então Judá respondeu: o que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar e como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Guarda essa palavra. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que esse teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Guarde essa palavra. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes teus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem, comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai:
Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Sabem, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá, e estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo, se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, guarda essa palavra, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai? Se o jovem não for comigo, eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Não é dramático? É muito forte, não é? É muito forte. Mas ele quer manter a mentira. José morreu. Ele não quer que o pai morra de tristeza pela falta de Benjamim, mas ele mantém a mentira. Eu olho para esta passagem e eu vejo a necessidade de confronto. Nós precisamos ser confrontados na nossa vida para acordar. E José foi usado por Deus como instrumento para mostrar o pecado, que o pecado não estava resolvido na vida daqueles homens. A primeira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, é no versículo 16, quando Judá diz assim, que podemos dizer a meu Senhor, que podemos falar e como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Se tem uma coisa que nós podemos esconder dos outros, é a nossa mentira, o nosso pecado, o nosso desprezo, o nosso egoísmo, as nossas posições mentirosas diante de Deus, e nós podemos disfarçar isto. Quando Jesus estava entre os homens, e a gente vai ver isso em Mateus hoje, ele batia de frente com as pessoas, não com as pessoas que reconheciam os seus pecados, mas com as pessoas que não reconheciam os seus pecados. As pessoas que viviam dentro de uma hipocrisia, dentro de um teatro, dentro de uma postura que simulava a santidade, mas nada mais era do que um sepulcro pintado por fora e cheio de cadáveres por dentro. Deus permitiu que aqueles homens fossem confrontados desse jeito, com esse estratagema de José, para fazê-los conscientes de que Deus sabia da sua culpa. Não apenas a culpa do copo, mas a culpa da mentira protagonizada, inventada, criada, da mentira posta na mente de Jacó e que permaneceu ali por décadas. Uma falsidade de vida, e o confronto é necessário para que a gente seja despertado. Deus quer que o nosso passado venha à tona para ser confessado, para ser admitido. O texto não mostra em nenhum momento aqueles homens dizendo, o culpado é ele, apontando
para o vice-rei do Egito. O culpado é ele. Deus revelou o nosso pecado. Deus é a pessoa que nos convence de que nós temos ofensas contra Ele, contra o próximo. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Por que o confronto? Por que Deus permite que nós sejamos confrontados? Para que nós sejamos reconciliados com Ele. Essa é uma coisa que eu guardei do texto. A segunda coisa que eu guardei do texto, meus irmãos, é que, inicialmente, quando os irmãos foram abordados no caminho pelo mordomo, eles disseram: nós somos inocentes, nós não temos nada a ver com isso, e tem mais, se encontrar o copo aqui no nosso meio, vai morrer. Nós somos os primeiros a apontar o dedo para os outros e exigir justiça dos outros, sobre os outros. Nós mesmos queremos ficar bem, declarar a nossa inocência. Nós nos justificamos constantemente. Aqueles irmãos fizeram isso. Nós somos inocentes. Nós até trouxemos o dinheiro que nos foi dado lá atrás. Nós trouxemos de volta aqui. Por que a gente ia roubar? Nós somos inocentes. E quem fez isso merece morrer. O mordomo deve ter rido por dentro, porque foi ele que pôs o copo dentro do saco de Benjamim. Estava tudo esquematizado. Ah, é? Então o que vocês disseram, nós vamos fazer. Vocês querem justiça? Nós vamos fazer a justiça nos termos de vocês. Vocês querem essa justiça? E aí, de repente, quando um a um vai abrindo o saco, vai encontrando de novo o dinheiro. Olha o dinheiro aqui de novo, não é? Eles foram ficando aterrados, amedrontados, apavorados. O confronto é uma coisa constrangedora, porque a gente não tem onde se esconder. Quando nós somos confrontados, quando o nosso filho nos confronta: pai, você mentiu, você não disse isso, nós não temos onde pôr a cabeça, não é verdade? Não é? Então, alguns pais aqui estão concordando comigo. Nós não podemos ser assim, exigir que se faça justiça enquanto nós não queremos ser alvo da justiça. Nós temos que ser alvo da justiça. E é por isso que a palavra de Deus nos confronta tanto. Se alguém tem que mudar, que em primeiro lugar é a gente que tem que mudar, e não os outros. Quando Jesus falou para as pessoas, disse: não façam aos outros o que vocês não querem receber dos outros. Então, paguem o bem ou paguem o mal com o bem. Essa é a postura. Entretanto, o que nós enxergamos aqui é que quando o copo sai na mão do mordomo, do saco de Benjamim, todos eles têm o mesmo sentimento: ele não pode morrer. Está decidido, nós todos vamos assumir a responsabilidade. De repente surge solidariedade, quer dizer, o confronto faz com que a gente veja a solidariedade. Primeiro, a tentativa de escapar, e depois disso, vamos assumir a responsabilidade, porque isso está parecendo o conto dos 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. E, queridos irmãos, o que acontece com aquela gente? Eles dizem assim: nós todos vamos ser escravos do Senhor. Se isso aconteceu com o nosso irmão, cada um é filho de uma mãe diferente, é uma família assim que está só unida pelo sangue do pai, mas não pelo sangue da mãe, e eles são desunidos entre si.
Mas agora, todos eles se unem em torno do seu irmão caçula, porque eles sabem que eles vão matar o pai deles, se Benjamim ficar. E a palavra de Deus nos mostra então que eles voltam, rapidamente eles juntam suas coisas, diz o texto, e eles voltam para a casa de José, a fim de que o estratagema continue funcionando. E então nós encontramos aqui uma atitude de Judá, que revela a necessidade de nós aprendermos a tratar os nossos problemas com sinceridade. Deus é quem está por trás do confronto. Sempre Deus vai nos confrontar para nosso bem. Segunda coisa, nós aprendemos que quando um sofre, todos sofrem com ele. Terceiro lugar, nós aprendemos aqui que nós devemos ser absolutamente sinceros. Judá não foi completamente sincero, porque ele adotou a verdade do pai. Um animal destruiu o nosso irmão. Ele manteve essa mentira ali. Mas ele vem ao ouvido de José, sem saber que é o irmão dele, e relata toda a história, inclusive a parte em que José não viu, que é a vida com seu pai, o diálogo com seu pai. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que a sinceridade é o melhor caminho para nós restaurarmos as nossas relações quando nós somos confrontados. Não dê volta não. Quando você é apanhado em alguma coisa, não dê volta não. Isso acontece no convívio conjugal, isso acontece no convívio entre pais e filhos, isso acontece no convívio com irmãos. Não crie desculpas. Nunca dê desculpas, no sentido de inventar uma história para amenizar as coisas. Seja absolutamente franco, sincero. Judá conta a história como ele enxergou. Ele foi absolutamente sincero. Ele se aproximou. Foi ele que liderou a venda de José. Agora ele lidera os seus irmãos, dando um testemunho de todos os fatos e contando a história. E ele afirma que ele tem que levar Benjamim de volta. Ele é o responsável por Benjamim, e por isso ele fala com o rei, no sentido de emocionar o coração do rei. Vocês acham que José precisa ser mais emocionado do que isso? Mais machucado do que isso? Absolutamente não. José está ali se segurando como pode. De vez em quando ele dá uma saída, dá licença, eu preciso ir no banheiro, e ele vai chorar. Ele vai chorar. Está doendo nele. Está doendo nele, mas ele precisa fazer isso. Nós precisamos perceber essa coisa. Nenhum dos nossos irmãos que labora no erro pode ficar com a mão nas costas, batendo assim, muito bem, muito bem, muito bem. Você precisa usar de toda a sinceridade com o irmão. E nesse caso, o Judá é a pessoa que mostra esse detalhe da sinceridade. Nós precisamos tratar quando nós somos confrontados, para aprendermos com a sinceridade. E uma quarta lição que eu vejo aqui é que Judá se coloca como mediador e diz assim: eu quero ficar no lugar dele. Você o acusa de ladrão, mas eu quero assumir o erro dele. Quem fez isso? Quem fez isso na história?
foi o Senhor Jesus que assumiu o nosso lugar. Então, neste momento, embora ele seja um mentiroso ainda, o caso dele não está resolvido ainda, ele ainda é um mentiroso, mas ele se torna um antítipo de Jesus, porque ele se oferece em lugar do criminoso, em lugar daquele que havia furtado o copo de José. Essa narrativa, então, mostra como é necessário o confronto. E eu queria fechar isto, lembrando destas 4 coisas que me vieram ao coração quando li esta passagem, para nos fazer conscientes do temor que nós devemos a Deus, é que nós somos confrontados. Nós não somos confrontados para lembrar que nós temos meramente uma dívida com os irmãos, com os amigos, com os colegas. Nós temos uma dívida com Deus, quando estamos em pecado. Segunda lição é que nós devemos ser movidos à solidariedade. Quando um irmão está sofrendo, ele precisa do nosso apoio, do nosso suporte. Foi o que aconteceu com eles. A terceira lição que eu vejo é que nós precisamos ser absolutamente honestos diante dos outros e aprender a sermos sinceros com jeitinho, né, gente? Não, né? Não com má educação, mas com uma educação boa. A gente precisa, não pode deixar passar aquilo que está errado. A terceira e a quarta coisa é que nós aprendemos aqui que nós podemos ajudar aquele que ofendeu, que machucou, que feriu, nos colocando no lugar dele como mediadores, como trazendo para nós o ônus da coisa, nos termos do que Jesus fez. Jesus fez a substituição, a nossa substituição diante de Deus, para que nós fôssemos salvos. Que Deus nos abençoe.